Ora, muito bom dia. Entendeu a Autoridade Nacional de Proteção Civil, naturalmente por orientação da tutela, fazer uma reflexão relativamente àquilo que foram os primeiros 6 meses do ano, grosso modo, enfim, o primeiro semestre do ano de 2018, vividos na Autoridade Nacional de Proteção Civil. E, naturalmente, o que vos vamos apresentar e aquilo que os senhores elementos da comunicação social certamente estão mais interessados em ver, são dados quantitativos relativamente àquilo que foi a realidade ocorrida no país. Enfim. E, paralelamente, quais são os meios, os recursos humanos, os recursos materiais, tecnológicos que estão ao serviço da proteção civil e com os quais nós contamos para responder àquilo que venham a ser as emergências que ocorram durante este ano. E, portanto, será fundamentalmente isso que vos vai ser apresentado. Mas eu gostaria, antes de propriamente passar a essa matéria, e que será objeto da apresentação do Sr. Comandante Nacional de Operações de Socorro, que aqui está presente, com a sua estrutura operacional, também com a estrutura operacional distrital, que cumprimento os seus comandantes distritais de operações de socorro, que estão connosco e acompanhando, digamos, esta sessão de trabalho, e assim entendam como uma sessão de trabalho, mas dizia eu que queria fazer um pequeno enquadramento relativamente a 2018. Naturalmente que 2018 radica, ou o plano de atividades, ou aquilo que nós perspectivamos para 2018, radica num conjunto de conhecimentos, de saberes, de experiências vividas do antecedente, nesta casa, enfim, que são os ensinamentos de êxitos e inêxitos que houve ao longo do tempo. Mas, enfim, concretizando um pouco mais, naturalmente que tivemos presente, ao preparar o dispositivo para 2018, tivemos presentes, por um lado, a realidade enquadrante a nível internacional. Quer dizer, como está a proteção civil um pouco por todo lado, um pouco por todo o mundo, face às exigências que hoje há. E as exigências são muito grandes, são de facto grandes, porque há novos desafios. E perguntarão assim, mas quais são os novos desafios? São aqueles que são provocados pela ação do homem, que cada vez, digamos, com a evolução tecnológica, etc., há potencialmente mais perigos e mais riscos desenvolvidos pela ação do homem, mas, paralelamente, temos o fenómeno das alterações climáticas, que não iremos discutir a sua, enfim, a fundamentação, mas que é uma realidade, e com a influência que isso depois tem nos fenómenos meteorológicos extremamente atípicos e que se viveram o ano passado, com as consequências que tivemos no nosso país, mas que estamos a viver no ano 2018, um pouco com aquilo que, se alargarmos um pouco o nosso horizonte, vemos que está a acontecer por todo o mundo e, focando-nos um bocadinho mais perto, está a acontecer na Europa. Portanto, importa também, numa casa como esta, que tem responsabilidades de pensar proteção civil, ver qual é o enquadramento em que estamos a nível internacional, o que é que está a ser feito, o que é que os nossos congêneres estão a pensar e, portanto, isso é também um elemento importante para a nossa reflexão. Mas aproximando-nos e focando ainda mais próximo, temos os acontecimentos de 2017, com tudo aquilo que se sabe e já foi dito, mas desses acontecimentos de 2017 e dessa realidade dura que o país viveu e que ainda continua a viver, porque as sequelas mantêm-se, naturalmente, dessa realidade surgiram trabalhos e reflexões. Reflexões de comissão técnica independente, que apresentou 2 relatórios, 1 e 2, na Assembleia da República, que a Assembleia da República entendeu, enfim, que devia sufragar, que o Governo, sobre esses relatórios da comissão técnica, produziu legislação que estabelecia normativos muito diretos e muito bem orientados para aquilo que se pretendia em termos de proteção civil e particularmente para a área dos incêndios florestais ou para a área dos incêndios rurais, como queiram entendê-los. Bom, e foi face a essa realidade, face às orientações dos órgãos de soberania,
desde o Presidente da República, a Assembleia da República, ao Governo e particularmente à nossa tutela, foram dadas orientações, umas explícitas, outras que nós subentendemos, e fomos refletindo sobre aquilo que devia ser feito nesta Casa em termos do planeamento do ano de 2018. E nestas matérias, e com este enquadramento, havia, em primeiro lugar, que pensar nas pessoas. É sempre o recurso humano o fator principal de qualquer organização, mas numa organização que estava afetada pelos acontecimentos de 2017, era importante trazer confiança às pessoas que servem a proteção civil. E quando digo às pessoas que servem, é as pessoas que servem na proteção civil e aos agentes da proteção civil em geral. Nós, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, nada seríamos se não tivéssemos os agentes de proteção civil que connosco trabalham e que operacionalizam e estão no terreno e que, no fundo, respondem àquilo que são as solicitações permanentes que um organismo desta natureza tem. E, portanto, havia que fazer, primeiro, apostar nas pessoas, trazer confiança às pessoas que servem a proteção civil. Naturalmente que isto é um trabalho complexo, mas que é importante fazer-se. E é importante, sobretudo, transmitir ao cidadão que na Autoridade Nacional de Proteção Civil e os agentes de proteção civil estão despertos para a realidade, estão bem preparados e estão motivados para trabalhar e para os proteger. E que estão atentos a todos os detalhes. Têm capacidade de resposta para tudo? Nunca ninguém tem capacidade de resposta para tudo. Estão todos os fenómenos que podem ocorrer, estão todos previstos? Estão muitos previstos, mas há sempre situações inesperadas. É para essas situações inesperadas que nós temos de procurar ter capacidade de resposta. E por isso há que pensá-las, e por isso há que estudar, e por isso é que importa ir mais longe e não executar apenas o dia-a-dia. E foi também um aspecto que nós procuramos aqui. Falou-se muito ao longo do final de 2017 e no princípio de 2018 que era preciso trazer mais inteligência, trazer mais academia para dentro da autoridade e cada vez aproveitar melhor os desenvolvimentos científicos e tecnológicos que hoje as sociedades têm e que podem ser utilizados no âmbito da proteção civil. Pois bem, a nossa leitura é também, nesta Casa, é também que nós devemos utilizar aquilo que a ciência e a tecnologia põem ao nosso dispor. E estamos a fazê-lo naturalmente ao nosso nível, com o conhecimento que existe, e existe muito conhecimento no país sobre estas matérias, da proteção civil em geral, do comportamento do fogo, enfim. Há conhecimento e nós estamos a incorporar conhecimento. Não é que nós estivéssemos a incorporar conhecimento, mas estamos cada vez mais despertos para incorporar conhecimento. Portanto, efetivamente, estamos a fazê-lo e a incorporar conhecimento nesta Casa. Mas, para lá de incorporar conhecimento e ter conhecimento e de saber aquilo que se pretende fazer e organizar, é preciso treinar, é preciso executar. Isto só se consegue através de muito trabalho. Aquilo que nós chamamos de formação e depois da formação a instrução e depois da instrução o treino. Muita formação, muita instrução, muito treino. Treino feito nos vários agentes de proteção civil, treino feito entre os diferentes agentes de proteção civil e treino feito globalmente, enfim, em exercícios nacionais em que todos os agentes de proteção civil estão envolvidos. E, nesse particular, temos tido o cuidado de ter todos os agentes de proteção civil. Todos, porque todos são importantes. E daí as ações de formação que têm sido desenvolvidas nesta Casa, ou sob a responsabilidade desta Casa, com elementos que entendemos que são fundamentais para trabalhar connosco, mas que de certo modo trabalhavam de forma avulsa e que agora procuramos que trabalhem de forma
integrada. Nós já trabalhámos sempre, naturalmente, com os nossos bombeiros, a Força de Proteção Civil mais extensa, mais distribuída no país, e, portanto, o nosso principal agente de proteção civil. Paralelamente, trabalhávamos com as forças de segurança, em particularmente com o Grupo de Proteção, Intervenção e Socorro da GNR. Trabalhamos com as Forças Armadas, que procuramos, ao longo deste ano, agilizar os procedimentos e procurar um maior entrosamento com as Forças Armadas e explorar melhor aquilo que são as capacidades supletivas das Forças Armadas relativamente a algumas áreas em que os nossos agentes tradicionais de proteção civil não têm uma capacidade de resposta tão grande e, portanto, temos procurado, de facto, potenciar esse relacionamento. Tal como com a Cruz Vermelha, tal como o Instituto Nacional de Emergência Médica, tal como com a área da psicologia, muito importante, através quer do relacionamento com entidades relacionadas com essa matéria, quer com a própria Ordem dos Psicólogos Portugueses, mesmo trabalho esse que estamos agora a fazer com a segurança social, com os assistentes sociais, portanto, com toda essa parte extremamente importante e que nós também achamos que isso faz parte da proteção civil, o acompanhamento das pessoas ao longo dos eventos que ocorrem e que inevitavelmente ocorrerão sempre, seja ele qual for a tipologia. Portanto, também estamos a trabalhar nessa área e pensamos que, com isto, o que estamos a estabelecer uma rede cada vez mais completa, a estabelecer uma rede cada vez mais coesa e a corresponsabilidade cada vez mais agentes naquilo que é o trabalho final da proteção civil. É este o nosso entendimento. Ou seja, não trabalhamos de forma autónoma, temos de trabalhar de forma integrada e em rede, cada um com responsabilidades naquilo que são as suas respectivas esferas de ação. E gostaria que fosse esse o entendimento que, enfim, seja passado ao país sobre aquilo que é a nossa leitura do que deve ser a proteção civil face aos desafios que tem. Bom, mas também importa refletir sobre os meios tecnológicos que temos à nossa disposição. E um dos aspectos que nos foram referidos como alguma dificuldade foram os meios tecnológicos no que diz respeito à comunicação social. Os meios tecnológicos no que diz respeito às comunicações. E, portanto, também nessa área, porque as comunicações são determinantes em qualquer situação de emergência, nós melhoramos bastante o sistema de comunicações a todos os níveis, seja na área da georreferenciação, seja na comunicação entre as forças que estão em ação no terreno, leia-se entre os agentes de proteção civil. Portanto, reforçamos os meios tecnológicos para evitar situações de ou falta de capacidade de comunicação ou saturação das redes, o que vai dar no mesmo porque não conseguimos a comunicação. Também, desse ponto de vista, foi feito um trabalho, está a ser feito um trabalho, nada está ultimado, estamos sempre a melhorar, aliás, há cada vez mais desafios e estamos a melhorar bastante. Essa área das comunicações era uma área extremamente importante. Paralelamente foram melhorados alguns meios, digamos, operacionais de combate, nomeadamente viaturas, equipamentos de proteção individual, enfim, tudo aquilo que serve, por um lado, para dar segurança, confiança e conforto ao nosso agente de proteção civil. Perguntarão as senhoras e os senhores, bom, então e com isso tudo há resultados garantidos? Não. Há aqui um aspecto que é fundamental e que ainda não falei. É o comando e o controle, porque nós podemos ter as pessoas bem formadas, podemos ter genericamente os agentes de proteção civil bem equipados, os meios de comunicação até podem estar mais afinados e ter a melhor capacidade de resposta, mas importa agora aquilo que é fundamental em qualquer tipo de ação. Tem de haver comando e controle sobre as pessoas, tem de haver uma unidade de comando.
Tem de haver alguém que é responsável e que está no topo da pirâmide. Enfim, a pirâmide tem vários níveis de responsabilidade, de acordo com a dimensão do evento que estamos a viver, a dimensão essa, a área geográfica em que o evento está a decorrer, a cobertura geográfica desse evento. E, portanto, isto é fundamental, o comando e controle, a coordenação. E, portanto, todos esses aspectos estão a ser acautelados. Portanto, eu diria que os portugueses podem estar confiantes que a Proteção Civil está a fazer um esforço grande no sentido de ter capacidade de resposta para eventos que possam ocorrer. Temos consciência de que há eventos da natureza que são difíceis de... combatê-los é impossível. Há que minimizar os riscos e há que minimizar os estragos. E perguntarás assim, então como é que se minimizam os riscos? Bom, educando as pessoas para o risco, que é uma área que é fundamental e que deixei de ir propositadamente para o fim. Aparentemente devia ter começado por aí. A educação para o risco, no fundo, insere-se na cidadania, a educação de cidadania, que ainda hoje, enfim, não está suficientemente espalhada pelas escolas, está para os riscos sísmicos, com o programa A Terra Treme, mas não está para outra tipologia de riscos. Mas não basta ensinar só nas escolas, é preciso ir um pouco mais longe. O cidadão tem de estar capacitado que ele é responsável também, desde que esteja em condições de idade e de saúde, pela sua própria segurança e que deve tomar algumas medidas para a sua segurança. Para isso, o que é preciso dar a esse cidadão? Informação, explicar-lhe o que é que ele deve fazer, informá-lo, porque ele nunca foi informado, não teve consciência, não estava alertado, não estava desperto, que afinal pode fazer tanto pela sua própria segurança e não estar à espera que outros façam por ele. E, portanto, também nessa área temos estado altamente empenhados, porque entendemos que uma população alertada e preparada para o risco é uma população que tem uma capacidade de defesa muito maior. E quando nós dizemos uma população, não é só a pessoa em si deve estar, mas o agregado populacional em que ela está integrado deve ter esse sentido de responsabilidade, eu diria de corresponsabilidade, e de tomar conta daquelas pessoas que não têm a capacidade de autossuficiência tão grande para decidir por si. Portanto, aí estamos a trabalhar e o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, não é meramente um slogan, é algo que corresponde a um pensamento, tem uma linha ideológica, tem uma sequência, tem uma lógica e que progressivamente irá, enfim, como um fenómeno de capilaridade, progressivamente irá chegando às várias áreas do nosso território. E vai chegar por uma razão, vai chegar porque é indispensável, vai chegar porque estava pensada, mas sobretudo vai chegar porque as autarquias assumiram também este processo como seu. E, através de protocolos estabelecidos com a Associação Nacional de Municípios Portugueses e com a Associação Nacional de Freguesias, elas estão envolvidas neste projeto. E ninguém melhor do que os autarcas, que estão junto das populações, estão em condições de concorrer para a resolução destes problemas de formação e de proteção à volta dos aglomerados populacionais ou à volta das habitações de determinadas pessoas que se sentem isoladas. Portanto, eu penso que dei uma panorâmica daquilo que foi o pensamento estratégico que esteve subjacente a um conjunto de medidas que, aparentemente desgarradas, podem não ter uma leitura imediata, enfim, muito linear e muito rápida, mas que realmente correspondem a algo que pensamos e que estamos convictos que a seu tempo darão profundos resultados. O caminho faz-se caminhando e temos um longo percurso pela frente. Iremos agora apresentar, melhor dizendo, o Sr. Comandante Nacional vai fazer a apresentação, digamos, daquilo que
foram as ocorrências que tivemos ao longo deste período, a sua tipologia, quais os meios que temos à disposição, quais os meios que foram empregados nestas situações que tivemos, quais os meios que temos disponíveis e, portanto, uma leitura mais operacional daquilo que é a realidade que a Autoridade Nacional de Proteção Civil, neste momento, com todos os agentes de proteção civil, e temos aqui muitos presentes, porque estiveram no nosso briefing semanal, onde, digamos, são falados e abordados muitos destes temas que depois, enfim, são objeto de trabalho ao longo da semana, irá fazer a apresentação destes aspectos em pormenor. Muito obrigado. Pretendia muito rapidamente abordar aquelas questões que foram referidas pelo Sr. Presidente, nomeadamente na perspectiva mais operacional, dando um pequeno enquadramento, a seguir ponto de situação, meios operacionais e medidas concretizadas. Relativamente às medidas desenvolvidas, não vou repetir aquilo que já foi frisado pelo Sr. Presidente, gostaria só de referir que a perspectiva da estrutura operacional na a gênese daquilo que era lidar com o problema que tínhamos decorrente de tudo o que se tinha passado anteriormente e daquilo que estava presente perante nós neste ano de 2018, era estudar no fundo a cadeia de valor que nós tínhamos disponível para, numa percepção de supletividade, complementariedade e de subsidiariedade, conseguirmos ter um dispositivo que correspondesse. Antes que me perguntem se o dispositivo é o ideal, não há dispositivos ideais. Dispositivos ideais serão aqueles dispositivos em situações onde não há necessidade de organizações, nem de comandantes, nem de estruturas. Portanto, como temos que viver com recursos que são os disponíveis para resolvermos as nossas situações, este é o dispositivo que tem respondido e que, a meu ver, tem respondido bem, seguindo toda uma cadeia de valor, desde a questão da monitorização, da detecção precoce, da leitura de tudo aquilo que são os elementos fundamentais que nós temos para gerir o problema que temos, e não vale a pena escamotear. Nós temos 3 meses, que são julho, agosto e setembro, e, quiçá, outubro, que nos poderão trazer algum problema relativamente àquilo que são os índices de risco que podem ser nos rurais, mas nessa perspectiva o que nós temos que fazer é, preventivamente, pré-posicionar, determinar quais são os meios que são essenciais e depois, relativamente àquela utilização desses meios, se efetivamente tivermos que evoluir para a fase do combate, estamos capazes e temos toda a estrutura oleada e perfeitamente sincronizada em sequência daquilo que é unidade de comando centralizada, e o comandante operacional decide com toda a sua cadeia de comando, mas uma execução perfeitamente descentralizada com tudo aquilo que está no terreno. Eu depois, que tal como já tinha sido pedido, o briefing estará à disposição de todas as pessoas que assim o indicarem. Vamos a factos, vamos a números. É óbvio que a questão que se põe é as condições climatéricas têm ajudado ou não têm ajudado. Como é óbvio, temos um sistema climatológico neste momento que apresenta alguns benefícios relativamente àquilo que têm sido as médias comparativas dos outros anos. O que é certo é que, se não tivéssemos este dispositivo montado, muitas das coisas que temos solucionado inicialmente com um ataque inicial mais robustecido, se calhar não teriam tido o efeito que temos. O que é certo é que nós, neste momento, tivemos até ao momento 6.035 incêndios desde que começou o ano. Não foram notícia, como eu costumo dizer, e ainda bem que não foram notícia, porque o sistema funcionou. E como o sistema funcionou, quer dizer que toda a gente pôde encarar com maior estabilidade, maior confiança, toda esta estrutura que nós temos montada e todo o trabalho que tem sido desenvolvido por todos os agentes de proteção civil. Os nossos bombeiros voluntários que estão na primeira linha, os nossos jipes, os nossos bombeiros da Força Especial de Bombeiros, o pessoal das Forças Armadas, todos os elementos da Cruz Vermelha, do INEM, os elementos que trabalham em organizações, quer do IPMA, quer da estrutura que trabalha, a questão das florestas e do ICNF, tudo isto, e espero não me ter esquecido de ninguém, se me esqueci peço desculpa, tudo isto é um sistema integrado, é um sistema de sistemas em que nós, sob a supervisão aqui do Comando Operacional das Operações, tende a reduzir todos os riscos que são presentes no nosso dia-a-dia. Ponto fundamental: 25% de incêndios rurais, neste momento, menos 25% do que aquilo que é a média dos 10 anos, e fundamental,
76% de área ardida menos. Isto é o reflexo do nosso trabalho, mas é também o reflexo do trabalho a nível municipal, do trabalho que foi organizado pela própria tutela, da limpeza dos terrenos, de todos os meios que estão disponíveis para as populações poderem fazer aquilo que é, numa atitude preventiva e numa atitude de precaução e alerta, poder ter as suas matas mais organizadas. O trabalho está acabado? Longe disso. Há muito trabalho a fazer, é um trabalho para vários anos, não se faz um ordenamento florestal de um ano para o outro, mas estamos cá precisamente para seguir esse trabalho. Tivemos nesta sequência o nosso pior mês em termos de número de eventos foi o mês de maio, foi um mês onde na realidade tivemos muitos incêndios rurais, mas mais uma vez apraz-me dizer que o sistema funcionou porque estava montado e tivemos um ataque inicial muito robusto que nos permitiu que a maior parte destes incêndios na sua fase inicial não passassem para a fase de ataque ampliado. E isto é um sintoma fundamental daquilo que é um robusto sistema de ataque inicial que nós temos montado, não só com os meios aéreos, como e fundamentalmente com os meios terrestres que estão adstritos a cada uma destas situações. Só em termos comparativos, apraz-me dizer que desde aquilo que temos feito em termos estatísticos de estudo da comparação dos vários anos, temos o ano 2018 a verde e, portanto, em termos de ocorrências, é um ano que tem tido menos ocorrências, mas nem por isso é o ano que teve menos ocorrências. E se compararem com os outros anos, temos tido anos em que houve, na realidade, menos ocorrências. Tiveram foi mais área ardida. E aqui é que é o ponto fundamental, porque menos área ardida indica menos populações em perigo, menos gente que está em condições ou em situação de ter que abandonar as suas aldeias, ou que esteja em situações de viver uma situação que lhes pode, de alguma forma, fazer perigar a vida. E isso é talvez o ponto mais importante, que é a área ardida, na realidade, é muito baixa e vamos continuar a fazer e esperar que ela continue a ser baixa. O resto são dados e a todos as pessoas da comunicação social que aqui estão, que com o seu trabalho vão fazendo esta divulgação destes dados, é aquilo que nós temos difundido constantemente. Temos, na realidade, mais recursos humanos, estamos a trabalhar com mais recursos terrestres, estamos a trabalhar com mais meios aéreos e este fim de semana que nós tivemos uma situação mais robusta, em que foi precisamente a motivação que nos fez pré-posicionar numa atitude mais preventiva, antes que as coisas pudessem evoluir para uma situação fora de controle. Nós avançámos com meios mais robustos, por forma que, ao fim de 2 horas e pouco de um incêndio que tinha tudo para poder continuar e evoluir numa situação muito negativa, ter sido prontamente e rapidamente combatido e passando a situações de rescaldo. Mérito meios aéreos, jipes e dos nossos bombeiros, da Força Especial de Bombeiros, que têm estado a trabalhar neste sistema. E, portanto, esta é a mensagem que é importante passar. Mesmo quando nós estamos perante um facto de um incêndio que tenha maiores proporções, estamos a atuar definitivamente para poder, com todos os meios que estão ao nosso alcance e numa matriz de flexibilidade operacional e fluidez de emprego dos meios, conseguirmos ter no sítio certo, com predisposição, aquilo que é a questão mais importante para o combate inicial. A GISA só de que derivou do próprio briefing que nós tivemos. Estamos a ver um ligeiro aumentar da situação de temperaturas para este fim de semana. Estamos já a trabalhar na predisposição de possivelmente fazermos pré-posicionamento de meios, deslocarmos meios de um lado para o outro a nível operacional e, inclusivamente, fazermos já voos. Acabei de, quando acabou o briefing, dar logo instruções à minha equipa para começar já a estudar a questão de voos de reconhecimento para as zonas onde houver maior risco, nomeadamente no Algarve, com os nossos meios de asa fixa e com as equipas de análise que temos com base na Força Especial de Bombeiros e que são os nossos peritos, os peritos aqui desta casa, para a questão da estrutura do combate inicial e da evolução do fogo. Estrutura de meios aéreos, cobertura do país todo, fundamentalmente não só no ataque inicial, e aqui eu torno a vincar esta questão fundamental. O ataque inicial é talvez a questão fundamental que nós temos que estar sempre preparados e trabalhar por forma a que consigamos sempre que evitemos que todos os incêndios passem para o ataque ampliado. E, por fim, as medidas concretizadas ao longo destes primeiros 6 meses. Mais meios, maior flexibilidade do sistema, um sistema
de implementação de informação para a população, fizemos os exercícios, estabelecemos muitos critérios elevados de formação, quer seja a formação na área do rescaldo e vigilância, fundamentalmente para aquilo que é a capacidade fundamental que as Forças Armadas têm, não só nas ações de rescaldo, nas ações de vigilância, nas ações de apoio logístico, nas ações de utilização das suas máquinas de rastro e, portanto, as Forças Armadas como um parceiro fundamental para a questão da proteção civil. Como não poderia deixar de ser, os nossos bombeiros, que no fim da linha são os nossos bombeiros voluntários, que também estão na frente de combate e que, com toda a generosidade e tudo aquilo que é o seu profissionalismo, e como eu costumo dizer, a bombeiro voluntário não quer dizer menos capacidade ou menos profissionalismo que os outros que estão à frente no terreno e que nos ajudam a debelar todo o tipo de riscos. O programa Aldeias Segura, que é um programa cultural, fundamentalmente, que é uma mudança cultural, da perspectiva cultural que nós temos para encarar estas questões e como as pessoas nas aldeias e nos aglomerados populacionais, em número de 900, têm estado envolvidos com todos os planos e com todo o trabalho que temos feito. Um trabalho que eu digo discreto, constante, permanente, mas que tem produzido os seus efeitos. E esse trabalho é o trabalho que eu gostaria de referir de toda a estrutura operacional que, desde o terreno, a nível distrital, a nível de agrupamentos de distrito e a nível nacional, tem sido feito por todos os elementos envolvidos nessas questões. E, por fim, todo o sistema que também temos trabalhado a nível de SMS, no sistema de alerta, quer seja através do My Mobile, quer seja através do sistema de aviso por SMS. Terminaria dizendo que este ponto de situação é um ponto de situação que me deixa, a mim e à minha estrutura operacional, agradado. Temos feito o trabalho, há muito ainda para fazer, não é a panaceia, não é o resultado, daqui eu não posso sair e dizer assim, está tudo controlado, não vamos ter problemas. Não, infelizmente eu não consigo ter uma bola de cristal que me permita dizer isso, mas continuo a dizer aquilo que sempre disse. Estamos a trabalhar para salvaguardar a vida dos portugueses, para dar credibilidade ao sistema, para dar credibilidade e estabilidade aos elementos da componente operacional que trabalham aqui nesta casa e, no fundo, para que os portugueses olhem para a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção Civil e todas as estruturas de proteção civil à sua disposição, que olhem para elas com confiança, porque estamos cá para ajudar e para trabalhar em prol da população portuguesa. Muito obrigado. Bom, o Sr. Presidente da Autoridade e o Sr. Comandante Nacional já disseram tudo. De facto, fazendo um balanço destes primeiros 6 meses e 15 dias de ação no terreno, depois de uma diretiva operacional aprovada por todos os agentes de proteção civil, pela Comissão Nacional, uma diretiva financeira também no âmbito daquilo que é uma relação com os bombeiros do país, e o sistema de gestão de operações, que também foi testado em 2 grandes exercícios nacionais. Estes 6 meses e meio de ação reportam-nos números que, comparando com os últimos 10 anos, dizem-nos que, de facto, comparando a termos menos 25% de incêndios, do número de incêndios, e menos 76% de área ardida. Mas nestes últimos 10 anos tivemos 2016 com melhores resultados por esta altura. E, portanto, importa termos tudo preparado, tal qual como foi idealizado, por toda a estrutura, no sentido de, para os incêndios de maior complexidade, termos condições para os combater, mas, sobretudo, evitar que eles ganhem complexidade. E, portanto, a robustez dos meios presentes no terreno, nomeadamente no ataque inicial, com uma opção clara que este ano entendemos colocar à disposição da autoridade, com 40 meios aéreos dispostos em 39 centros de meios aéreos, em que todos esses meios estão presentes no território com a força especial do Grupo de Intervenção, de Proteção e Socorro, com as brigadas teletransportadas a sair para todas as ações. Nós sentimos que é nesta vertente do ataque inicial que, de algum modo, está o bom resultado que foi alcançado até ao momento. Dos 6.035 incêndios ocorridos desde 1 de janeiro, apenas 2 incêndios
passaram da fase inicial para uma fase mais ampliada. Mas mesmo assim, em poucas horas ficaram esses incêndios debelados. Foi um incêndio em Porto Alegre e um outro, precisamente no domingo passado, no Algarve. Com maior robustez de meios presentes no terreno, nomeadamente nesta fase de 1 de julho até 30 de setembro, em que mais de 10.700 operacionais estão no terreno, significa um reforço em mais de 1.000 elementos relativamente aos períodos dos anos anteriores, e também 55 meios aéreos, dos quais, como referi, 40 são destinados ao ataque inicial, e com reforço também de equipas dos JIPs e da FEB para o ataque ampliado, dispostas ou presentes no terreno em zonas de maior risco e também, como aqui foi dito, com a flexibilidade que foi sempre assumida, estas estruturas, em função do risco, naturalmente que se preposicionam para responder aos eventos mais delicados. Há aqui uma nota que também é importante, a introdução de maior conhecimento e com programas informáticos já muito testados, em particular o Wildfire Analyst, que já está na célula de planeamento e de apoio à decisão, cuja estrutura da autoridade, toda ela aqui presente na sua sede, bem como toda a estrutura distrital, tem recebido informação ou tem recebido ações de formação para que, em situações de maior complexidade, associados aos meios aéreos de reconhecimento e com transmissão de imagens diretas para os postos de comando, com esta informação que permitirá aos comandantes perceber, a partir de uma ignição e em função de variáveis como a temperatura ambiente, a velocidade dos ventos, a direção dos ventos, as inclinações dos terrenos e a massa de combustível presente no terreno, é possível, a partir desta ferramenta, perceber o desenvolvimento do fogo, em que tempo é que ele se desenvolve e, com isso, o comando poder planear bem o local para atacar o fogo. E, por outro lado, também planear eventuais evacuações de aldeias que possam correr risco na área de influência desse mesmo fogo. Portanto, mais conhecimento, mais reforço de meios, nomeadamente terrestres e aéreos, é o que neste momento podemos concluir e que está à disposição da autoridade, e os resultados vão continuar seguramente a ser bons, porque sentimos que estamos em condições de poder responder às situações mais complexas.